E também queria iniciar dizendo, né, da minha felicidade de estar aqui nesse evento com todos vocês hoje. Eu comecei a participar do GT de Agroecologia em 2019 e quando conheci o Jairan e outros parentes também que estão aqui e os que não estão. E desde então nós, como o Leiva falou, né, já vi essa discussão, mas eu passei a fazer coro nessa conversa de fazermos um encontro nacional de agroecologia, né, um encontro que reunisse outros povos para discutirmos sobre a nossa ciência, né, nossa tecnologia, nossas epistemologias, sobre a ancestralidade que nós temos e aprendemos para a produção de alimentos. Então, é um sonho também, né, está acontecendo. Eu sabia da dificuldade e sempre foi para eles algo muito maior. Eu falava assim, não, vamos reunir umas 20 pessoas, né, algumas pessoas. E eles não, mais de 100 pessoas, né, sempre algo grande, porque sabe da magnitude dos povos. Então, demorou um tempo para acontecer, mas hoje, em 2024, nós estamos vivenciando esse momento, né, de poder estar iniciando essa construção, essa discussão de como nós vamos nos organizar para fazer frente, né, a tudo isso. Então, eu fico muito feliz, de verdade, de estar aqui junto nesse primeiro Encontro Nacional de Agroecologia. E quero continuar falando um pouco sobre essa questão, né, de como que nós, como falou muito bem aqui o Irã Shukuru, como que o conhecimento, né, está muito junto com a espiritualidade e com a cosmovisão quando a gente pensa aí o bem viver, a qualidade de vida nos territórios, né, o respeito que nós temos com a Mãe Terra, com os outros seres, né, que habitam também a Terra como nós. Não só os seres que nós conhecemos, os seres vivos, mas também os seres não vivos, né, os encantados, os seres que a gente não vê assim no dia a dia, né, se conecta com eles. Então são muito fortes e eles ditam muito na nossa cultura, na minha cultura, como nós devemos agir para produzir, né, em cada fase da produção de alimentos, do processo de construção aí dessa produção de mundos, né, que o Irã traz muito bem. Então, muitas histórias, né, me passaram aqui na cabeça quando eu estava ouvindo ele, muitas memórias. Então, eu lembrei assim muito, vou contar para vocês um pouquinho rapidamente sobre a roça, né, que para todo mundo, acho que todo povo indígena tem roça, né. Então, para a gente a roça é um espaço que nós construímos. Mas a roça não é nossa, né? Não é porque nós fazemos a roça que ela é nossa. Então a roça, ela também tem uma mãe, tem um dono, né? E eu tenho uma história, né, que é uma história não tão antiga, recente. Uma tia minha, irmã da minha mãe, ela foi uma vez sozinha para a roça e ela lá sofreu uma violência, né, dos donos da roça. Por alguma razão, né, ela vivenciou esse processo, né, de voltar para a aldeia como se tivesse pegado uma surra dos seres da roça, né? Por algo que ela fez que não deveria. Então, para dizer assim, que a gente tem, mesmo a roça sendo um espaço que nós construímos, que nós plantamos, ela tem algo que rege ela, né, da floresta. Então, a gente tem também essa relação com esses outros seres. E não é só, né, também o que ele traz muito aqui, essa ideia do mono, né, de centralizar. A roça é o espaço de muitos, né, de vários cultivos, de policultivos. Então, é importante ter na roça pimenta, porque a pimenta tem uma função ali, né, de afastar, inclusive, alguns espíritos, né, alguns insetos, né, de ter, para além da mandioca, que a mandioca é o principal produto, cultura que nós plantamos na roça, no meu povo, mas também plantar milho, cará, batata, jerimum, uma infinidade de cultivares. E isso, para mim, né, essa produção de mundo, como nós nos relacionamos com isso. E isso é o que é diferente quando a gente pensa a produção de alimentos que nós vivenciamos no mundo globalizado. Nós
sabemos que essa produção de alimento, ela tem sido aí o que tem acabado, né, com as florestas, com esse mundo diferente, com essas histórias, né, diferentes, com essa epistemologia dos povos indígenas. Então, hoje nós vivenciamos poucas espécies que são dominantes, né, cultivadas em todo o planeta para produção de alimentos. Então, nós vivenciamos, infelizmente, os grandes monocultivos que têm acabado com nossas histórias, com nossas florestas, com a nossa mãe terra e com nós, com nossos corpos físicos também, né? Com uma grande quantidade de agrotóxico que está no solo, na água. E isso é algo que a gente tem que rediscutir, né, enquanto sociedade. Então, eu queria também lembrar aqui um pouco, né, para falar do que também Ceissa trouxe, que essa questão da agroecologia que a gente fala hoje, que é um termo em discussão, né, como também Irã traz, é algo assim muito antigo, realmente da ancestralidade. E a gente, quando nós olhamos aí, inclusive para o que a academia tem produzido, a gente temos muitos dados, né, muitas informações. Por exemplo, eu que sou da Amazônia, né, do Tapajós, povo tupinambá, nós temos na Amazônia os solos antropogênicos, né, que a academia chama, as terras pretas de índio, como eles denominaram, que são esses solos que evidenciam a intensidade de manejo da terra, que ali tem um solo muito rico em nutrientes para as plantas. E isso em decorrência da decomposição da matéria orgânica, né? do que se fez aí há milhares de anos, inclusive antes da chegada dos europeus, né? No período, como se fala, pré-colombiano. O manejo das plantas, nós temos na Amazônia e em todo o Brasil, nas Américas, várias plantas que passaram por esse processo, né, de manejo, e que a academia, alguns chamam de domesticadas, né, mas que são plantas que vão sendo selecionadas, né, que a gente vai fazendo aquela seleção por alguma razão. Então, nós temos várias espécies, quando a gente vai olhar para um povo indígena, né, que trabalha no seu dia a dia. Então, a gente sabe, por exemplo, hoje que a mandioca, a pimenta, o cacau, várias frutíferas, até o açaí, né, tá em discussão, piquiá, castanha, passaram por esse processo de seleção, né, de melhoramento, de domesticação. E isso vem de quê? De um processo intenso de ciência e tecnologia. Nós precisamos dizer, né, que isso não é só conhecimento tradicional, como a academia às vezes usa para diminuir o conhecimento indígena, né, o conhecimento nosso. Então, é ciência, é tecnologia. E aí eu queria falar um pouco do caso da mandioca. A mandioca, que todos nós conhecemos, né, é uma espécie que tem um monte de variedades, né? São várias, dependendo do povo, assim, a gente vai ter mais de 100 variedades. Lá no meu território, eu fiz o meu estudo de mestrado e nós catalogamos mais de 40 variedades de mandioca em 3 localidades, que estão agrupadas em 3 grandes categorias, né? Como nós falamos, a mandioca, que é a mandioca brava, que a gente usa para fazer farinha, alguns beijus, alguns produtos, a macaxeira, que é o que a gente cozinha, né, e também come ou faz bolo, e a maniquera, que é uma variedade que é muito mais selecionada, tem muito menos ácido cianídrico, ou seja, muito menos tóxica. Em algumas regiões ela é comida como um fruto, assim, não precisa passar por um processo de desintoxicação. Então, evidenciando aí esse processo, né, de você sair de uma raiz extremamente tóxica para algo que pode ser consumido sem nenhum processo, né, de desintoxicação, só descascar e comer. E a gente tem assim uma diversidade de produtos que vem da mandioca, né? Quem planta mandioca sabe, né? Muitas bebidas, processo de fermentação, muitas comidas que são a base da cultura alimentar amazônica vem da mandioca. Então isso evidencia muito assim, que essa relação que nós temos com a mandioca e com
várias outras espécies, ela é muito antiga, né? Ela vem de processos que vão sendo construídas, vão sendo também conhecimentos que vão sendo trocados com outros povos, né? Que vão sendo realmente juntados para que nós conseguimos, né, viver aí esses muitos anos, graças também a isso, né? A esses conhecimentos, a esses alimentos, a essa relação que nós temos, né, com a floresta, com a Mãe Terra. Isso porque nós sabemos que dentro de uma floresta, dentro de um espaço, né, onde a gente vive, ali também você tem que ter uma boa relação para viver, né? Muita gente já vivenciou, muitos povos vivenciam essa situação, né, digamos, de perda de um familiar que é levado por algum ser da floresta, né, ou é maltratado por algum ser da floresta. E se você não tem uma boa relação, né, não tem algo que cuide disso, você acaba querendo sair daquele lugar, né? Então não é também só uma relação romântica, né, de bem viver, de coisa boa, digamos. Tem também essa coisa, né, da cobrança, de algo que a terra, a floresta, pode trazer de forma não tão boa para nós, se a gente está causando algo ruim para ela. Bem, então eu queria, avançando aqui, né, dizer assim que nós temos avançado bastante com várias organizações, inclusive a nossa organização, que é a Pravate. Nós trabalhamos principalmente com mandioca, produzindo, para além do que nós conhecemos, farinha, beiju, outros produtos, né? O tucupi preto, que é um alimento também muito da Amazônia, e bebidas, tá? Produzindo um vinho à base de mandioca. Claro que precisa de mais investimento, né, para que esse produto esteja mais disponível. E então, né, para dizer aqui para nós como nós podemos também estar fortalecendo isso. Mas eu queria trazer rapidamente, estou com o meu tempo finalizando, um pouco do que a gente tem vivenciado, que é essa situação da colonização, como a colonização ela afetou diretamente a nossa cultura, né, a nossa vida, a nossa relação com a terra, com a produção de alimentos. Isso porque muito do que a gente consumia, passou a ser visto como alimento de pobre, de índio, né, de terceira categoria, né, e ninguém quer estar nesse lugar. Então, por exemplo, no meu povo, nós comíamos muito urupé, que é cogumelo, né, várias espécies. E a minha avó ainda consome, né, mas as pessoas, a juventude quase não consome mais. E muito por isso, por esse discurso, né? Esse alimento é alimento de índio, né? Um alimento que não é o alimento que a gente está vendo na televisão, né? Não é